Olá, amantes de terror! Hoje separei 3 histórias surpreendentes, com muito suspense e uma bela trama que vai prender vocês assistindo até o fim e, claro, bastante assustadoras para causar arrepios. A Dama das Bonecas. O nome próprio dos personagens desta história em outro idioma que também não é inglês. Portanto, peço desculpas se a pronúncia ficar estranha e escreve a conhecida como a Dama das Bonecas. Nossa aldeia era pequena e não éramos ricos. Tínhamos água fresca e o suficiente para comer, mas não tínhamos mais que isso. Os meninos da aldeia tinham alguns brinquedos de madeira, carroças, cavalos e soldados esculpidos por nossos pais. Mas toda menina tinha uma linda boneca Iskra. E quem se certificava disso? O marido de Iskra era fazendeiro e o homem mais rico da vila, até que seu coração parou. Iskra nunca tinha dado à luz, mas ela amava as crianças da aldeia como se fossem suas. No 6º aniversário de cada menina, a mulher as presenteava com uma linda boneca. As bonecas eram da melhor qualidade, compradas em uma cidade distante e ela mesma fazia as roupinhas delas com muito amor. As meninas adoravam as suas bonecas e Iskra ficava muito feliz por isso. Tinha sido assim por muitos anos, mas não era para ficar assim. Em seu 6º aniversário, a pequena Cláudia recebeu a sua boneca. Tinha um vestido verde e grandes olhos de vidro. Ela levava para todos os lugares, como a maioria das garotas da cidade faziam. Quase uma semana após seu aniversário. Estávamos brincando nos campos quando Cláudia desmaiou. Nós a carregamos até seus pais o mais rápido que pudemos. Um médico veio e disse que ela estava com uma febre forte e bastante perigosa. Ele não estava errado, pois em poucos dias a febre ceifou sua vida. Antes de a notícia de sua morte se espalhar, a mãe de Cláudia correu até a casa de Iskra e estilhaçou a boneca da menina na porta da casa da mulher. Ela gritou, gemeu e chorou, dizendo que foi a boneca que fez a filha adoecer. Que Iskra era a culpada por isso. Disse que a mulher teria lançado uma maldição maldosa sobre sua filha. Iskra abriu a porta e começou a chorar de tão chateada com a acusação. A mãe de Cláudia foi levada pelo marido e todas as pessoas na aldeia concordaram que ela foi dominada pela dor e descarregou a sua raiva na pobre mulher. Mas notei que alguns dos adultos foram menos amigáveis com Iskra a partir de então, apesar do que nos disseram. Alguns meses se passaram e o aniversário da minha irmã Anika estava perto. Iskra, a dama das bonecas, não era vista há alguns dias e quando chegou o aniversário da minha irmã, sabíamos o porquê. Então a mulher presenteou-a com a boneca mais bonita que já tínhamos visto. Tinha enormes olhos azuis e ela fizeram um elaborado vestido azul para ela. Parecia que Iskra queria acalmar os medos da aldeia e mostrar que ela era uma boa pessoa. Esta boneca, na qual ela havia despendido tanto tempo e esforço, era sua maneira de provar isso. Exatamente 2 semanas após seu aniversário, minha irmã Anika morreu de febre. Meu pai quase enlouqueceu de dor. Por 2 dias inteiros, ele ficou sentado dentro de casa, apenas segurando a boneca de Mika e chorando. Então ele foi ver Iskra. Era como assistir a mãe de Cláudia tudo de novo. Meu pai gritou, praguejou e cuspiu nela. Ele esmagou a boneca contra a porta de Iskra e gritou que ela era uma bruxa, que ela amaldiçoou a boneca e fez Mika morrer. Iskra chorou e tentou protestar. Sua inocência mais caiu em ouvidos surdos. Passados alguns minutos, o meu pai foi arrastado pelo médico e a mulher voltou para a casa dela, tal como antes. Desta vez, porém, não parou por aí. Um por um, os aldeões vieram e colocaram as bonecas que Iskra lhes dera em sua porta. Lembro-me de vê-los todas sentadas em uma grande pilha. 20 anos de presentes. Todos devolvidos. Nunca vimos isso para levá-las para dentro, mas elas tinham sumido no dia seguinte. A dama das bonecas nunca mais foi vista, saindo de sua casa.
Às vezes eu via seu rosto através de uma janela enquanto ela olhava para as crianças brincando do lado de fora. Seu rosto estava pálido e magro e seus olhos estavam arregalados e vermelhos de tanto chorar. Ela parecia a própria personificação da loucura. Eventualmente, não vimos mais o rosto dela, e Iskra, a dama da boneca, foi quase esquecida. Os anos se passaram e saí da aldeia. Às vezes eu me pegava pensando em Iskra, com seus olhos vermelhos e fixos, e sentia pena dela. Nunca acreditei realmente que ela tivesse machucado alguém. Achei que fosse tudo mera coincidência e que ela tivesse sido acusada injustamente por supersticiosos habitantes da cidade em busca de um bode expiatório. Eu ainda acredito nisso. Por conseguinte, em um verão, recebi uma carta de meu pai. O poço da aldeia secou e as pessoas restantes estavam abandonando a aldeia para se mudar para uma cidade próxima. Voltei para ajudar meu pai a juntar suas coisas e para ver a aldeia uma última vez. Enquanto colocávamos o último de seus pertences no carrinho, olhei para a casa de Iskra. Havia buracos no telhado e as janelas estavam rachadas e quebradas. Perguntei ao meu pai o que havia acontecido com o Iskra. Ele disse que não sabia e que não se importava. Ela não era vista desde o dia em que a vi olhando pela janela. Tantos anos atrás, ela estava morta. O corpo dela permaneceu na casa, insepulto. Ninguém sabia. Senti uma estranha tristeza de perda. Embora o sol estivesse se pondo e a luz diminuindo, parti em direção à casa dela. Meu pai me pediu que não o fizesse, dizendo que não adiantava entrar. Eu não dei ouvidos a ele, pois precisava saber o que havia acontecido a Iskra. Talvez até enterrar seus restos mortais, se necessário. Me senti de alguma forma responsável, como se devesse ter falado em sua defesa quando ela foi acusada de causar a febre que matou aquelas meninas. Mas quem teria me ouvido naquela época? Eu era apenas uma criança. A porta da casa se abriu com um empurrão firme. Estava bastante escuro lá dentro. Pude distinguir uma camada de poeira e teias de aranha cobrindo tudo. Havia um leve cheiro de carne podre, mas além de algumas cadeiras e um fogão, não havia nada de muito interessante no andar de baixo. O cheiro foi ficando cada vez mais forte enquanto eu subia as escadas. Comecei a ficar com medo quando me aproximei da cama coberta de poeira. Era quase certo que seus restos mortais estavam ali. Ela adoeceu e morreu na cama, assim como Cláudia e Nica. Eu tinha certeza disso. Porém, quando me aproximei da cama, tornou-se óbvio que ela estava vazia. Os lençóis ainda estavam dobrados ordenadamente em cima da cama. Não havia sinal de Iskra. Talvez ela tivesse deixado a aldeia. Será que ela fugiu de noite, quando ninguém estava olhando? Virei-me para descer as escadas quando vi a escada que levava ao sótão. Eu olhei para cima e pude ver que o alçapão estava fechado. Testei a escada, que ainda era resistente e subi. O alçapão se abriu facilmente. O cheiro era muito pior no sótão. Os últimos raios de luz do dia brilhavam por um buraco no telhado. Quando olhei em volta, meu coração deu um salto. Consegui distinguir rostos pequenos espalhados pelo chão do sótão, mas depois de um momento eu percebi que eles, é claro, pertenciam às bonecas de Iskra. Todas as bonecas que a mulher já fez e doou foram colocadas aqui enquanto eu caminhava pelo local. Pude vê-las claramente. Os anos não foram bons com elas. Estavam rachadas e danificadas e seus vestidos manchados pela chuva. Eu estava começando a ficar com medo. Dei mais alguns passos adentro e vi algo se mover com o canto do meu olho. Eu me virei, mas não havia nada lá. Eu dei um passo adiante e aconteceu novamente. Então pensei ter ouvido uma voz sussurrada e fiquei muito assustado. Resolvi sair dali e voltar para o meu pai.
Voltei-me para a escada e fiquei surpreso ao ver a dama das bonecas parada na minha frente. Ela era um cadáver em decomposição, com olhos vermelhos, grandes e fixos. Ela gritou na minha cara um grunhido sobrenatural que me abalou profundamente. Gritei e passei por ela correndo. Desci as escadas e saí feito foguete pela porta da frente, enquanto corria para fora de casa. Pude ouvir uma risada estridente e risonha. De volta ao carrinho, meu pai me perguntou o que havia acontecido. Eu estava quase sufocando de medo e mal conseguia falar. Saímos da aldeia e imediatamente eu sequer olhei para trás. 1 hora depois, eu ainda estava tremendo e 1 hora depois disso, ainda podia sentir o fedor de carne podre. Por fim, consegui contar a meu pai o que tinha visto. Ele disse que era o castigo de Iskra por matar as crianças e ficar presa entre a vida e a morte. Ainda não estou convencido. Eu ouvi a risada louca que veio de seu crânio ressecado. Eu me pergunto se, enlouquecida pelas falsas acusações, ela enganou a morte para algum dia se vingar daqueles que a trataram com injustiça. Talvez eu esteja sendo tão paranoica e tola quanto aqueles que a acusaram de dar brinquedos malditos tantos anos atrás. Tudo que sei, com certeza é o que vi com meus próprios olhos em uma criatura que deveria estar morta há muito tempo, mas estava muito, muito viva. Agora que cresci, tenho minhas próprias filhas. Eu não as deixo brincar de boneca. 2. O primeiro dia de aula. O primeiro dia de aula é sempre estressante para qualquer aluno. Meu primeiro dia em uma nova escola foi um pesadelo absoluto. Eu tinha 14 anos e minha família tinha acabado de se mudar para uma nova cidade. Meu pai recebeu uma oferta de emprego que pagava melhor e 1 semana depois vendemos nossa casa e alugamos um apartamento na cidade para onde nos mudamos. Era verão, então foi simples começar na minha nova escola. No primeiro dia, fui sozinho para a escola. Eu estava nervoso por ter que fazer novos amigos. Então, assim que cheguei, peguei um cronograma e vi que minha primeira aula era de matemática. Era na sala 104. Por conseguinte, comecei a andar pelos corredores em busca da sala. Mas a escola era como um labirinto. Eventualmente o sinal tocou e os alunos foram para suas salas de aula. Em menos de 1 minuto os corredores estavam desertos. Parei em frente a um par de portas duplas de madeira que pareciam velhas. Eu empurrei com um som de metal raspando na madeira. Elas se abriram. Eu me encontrei em um corredor velho e empoeirado. Os armários estavam todos abertos e o fedor de mofo e umidade pairava no ar. Eu estava prestes a me virar e voltar por onde vim quando notei os números nas portas das salas de aula. Sim. 10102. Comecei a andar pelo corredor, mas quando olhei pelas janelas de cada sala de aula, elas estavam vazias. Então finalmente cheguei à sala de número 104. Espiei pela janela. Todos os alunos estavam sentados em suas carteiras, a professora em pé no quadro negro e a aula estava em andamento. Eu silenciosamente abri a porta e entrei. Nenhum dos outros alunos prestou atenção em mim. Comecei a me desculpar sem jeito pelo atraso, mas a professora simplesmente me deu as costas e começou a escrever no quadro, ficando vermelho de vergonha. Eu rapidamente encontrei um lugar vago na frente da sala de aula e me sentei. A professora já havia escrito seu nome a giz na lousa. Era a Sra. Taylor. Eu estava nervoso e constrangido, então não queria chamar a atenção para mim. Durante a aula, eu apenas mantive minha cabeça baixa e me concentrei em resolver os problemas de matemática. Eventualmente, depois do que pareceram horas, o sinal tocou e a aula terminou.
Os outros alunos pularam de suas carteiras e correram porta fora. Olhei para o relógio e fiquei chocado ao ver que já eram 15 horas. O dia escolar havia acabado e eu só tinha assistido a uma aula. Desci os corredores tentando encontrar a saída. De repente ouvi alguém chamar meu nome e olhei em volta. Havia um professor vindo em minha direção e ele tinha uma careta feia no rosto. Você. Sim, você. Você é o novo garoto, não é? Ele perguntou enfurecido. Oh. Sim, eu respondi. Onde você esteve? Estive procurando por você o dia todo. Por que você não participou das suas aulas? Mas eu estava em aula, protestei. Qual classe? Ele me perguntou. Eu estava na aula da Sra. Taylor, eu respondi. Na sala 104. Os olhos do professor se arregalaram e ele ficou mais furioso ainda. Você se acha muito engraçado, não é? Ele gritou. Bem, você não é nem um pouco. Não é assunto para fazer gracinhas. Agora saia da minha frente. Fiquei muito confuso e durante a longa caminhada para casa fiquei me perguntando o que eu havia dito que tinha deixado ele tão chateado. Assim que cheguei em casa, liguei meu laptop e fiquei online. Comecei a pesquisar o nome da escola e da professora Taylor. O que eu encontrei gelou toda a minha espinha e foi até a alma. Havia notícias antigas sobre um terrível massacre ocorrido na escola 10 anos antes. Certa manhã, bem cedo, um atirador enlouquecido simplesmente entrou na escola e começou a atirar para todos os lados. Ele parou na porta de uma sala de aula e atirou no professor. Em seguida, ele fuzilou os alunos um por um, até que cada pessoa na classe estivesse morta em uma poça de sangue. Havia fotos da sala de aula onde os assassinatos aconteceram. Eu a reconheci imediatamente. Era a sala 104. Também havia fotos das vítimas. Eu os reconheci também. Tremendo de medo, olhei para os rostos sorridentes da Sra. Taylor e de todos os alunos com quem eu tinha frequentado. Eu me senti muito mal do estômago. Minhas mãos tremiam e um arrepio percorreu meu corpo. Passei a noite toda tentando me convencer de que tudo o que eu tinha visto não era verdade. Na manhã seguinte, eu estava com muito medo de voltar para a escola. Eu desabei e contei aos meus pais o que tinha acontecido. No início, eles pensaram que era apenas nervosismo, mas eventualmente, depois que me recusei a ir para a escola por uma semana inteira, eles desistiram e me matricularam em uma escola diferente. Consegui continuar com minha vida e tentei o meu melhor para esquecer o incidente. Quase consegui. Esta manhã recebi uma carta pelo correio. Não havia selo no envelope, nenhum endereço do remetente. Foi entregue em minhas mãos. Quando abri o envelope, li o cartão impresso dentro. Minhas mãos começaram a tremer novamente. Era um convite para uma reunião de classe e estava assinado da Sra. Taylor. 3 gêmeas idênticas, eventualmente. Todo mundo experimenta a terrível sensação de perda quando um ente querido morre. A morte de um pai é algo que todo mundo passa e é horrível, como uma faca perfurando seu coração. A morte de um irmão ou irmã é ainda pior, especialmente se isso acontece quando você é jovem. Ainda pior do que isso é a morte de uma criança. Sua vida quase para. De alguma forma, não é natural. Os pais não devem morrer depois dos filhos. No entanto, há uma coisa que é mais dolorosa do que todas as alternativas acima: é a morte de um gêmeo idêntico quando seu gêmeo idêntico morre.
Parece até que você morreu também. Minha irmã e eu sempre fomos muito próximas. As pessoas constantemente nos confundiam. Nós éramos gêmeas idênticas. Em vez de ser irritante, foi bastante divertido e nos deu a oportunidade de fazermos muitas traquinagens. Nós sempre nos comparávamos e tentávamos enganar os outros, mas cai, cai e cai. Era assim que eles nos chamavam. Em casa, compartilhamos o mesmo quarto e brincamos no mesmo quintal, na escola. Nós estávamos na mesma sala e saíamos com o mesmo grupo de amigos. Após a formatura, fomos para a mesma universidade. Fomos colegas de quarto no dormitório do campus. Nós até nos apaixonamos pelo mesmo cara, o que era muito estranho, mas ele finalmente escolheu ela, não eu. No entanto, ele ainda conseguia me confundir com minha irmã quase todos os dias, o que sempre nos divertia. Eu nunca tive muita sorte com os homens. Ela era atraente. Apesar de parecermos exatamente iguais, ela de alguma forma tinha uma personalidade mais atraente. Ela sempre foi popular. Logo depois de se formar na universidade, ela se casou e pouco tempo depois tiveram um bebê, o que me fez uma tia. Agora minha irmã tinha 2 pessoas que amavam e eu não tinha nenhuma. Ela sempre foi a sortuda mesmo. As pessoas dizem que se um gêmeo idêntico está com dor, o outro gêmeo pode senti-la também. Mesmo que esteja a centenas de quilômetros de distância. Não acredite. Isso não é verdade. Minha irmã nunca experimentou da minha dor. Ela nunca conheceu o tumulto que estava me devorando por dentro. Ela estava alheia a tudo o que acontecia comigo. A vida dela sempre foi de sucesso e insucesso, mas a minha sempre fora de controle. Ela estava feliz e eu estava deprimida. E quanto mais feliz ela ficava, mais minha depressão aumentava. Quase esmagadora. Eu nunca senti a dor dela também. É estranho olhar para o seu próprio túmulo, o lugar onde você sabe que um dia será enterrada. É ainda mais estranho se ver em uma fotografia em uma lápide com as datas de seu nascimento e morte gravadas abaixo dela. May Phillips, nascida em 21 de abril de 1986, morreu em 21 de janeiro de 2016. Amada filha e querida irmã. Nenhuma palavra é verdadeira. Já passava das 2 horas quando o telefone começou a tocar. Meu marido rolou na cama e gemeu. Eu me compus e atendi o telefone com uma voz sonolenta e arrastada. Eu disse olá. Havia uma voz de homem do outro lado. Kai Phillips? Ele perguntou. Sim. E eu respondi. Desculpei-me por ser eu a contar a você. Mas tenho algumas notícias terríveis. Sua irmã, May, foi encontrada morta há 2 horas. Precisamos que você vá até o necrotério e identifique o corpo. A vida chega a um impasse. O tempo para uma parte de você se foi para sempre. Isso é o que significa ser um gêmeo. Eu não chorei, pois ainda estava em estado de choque. Eu simplesmente não conseguia espremer as lágrimas. Como isso aconteceu? Perguntei. Ela foi assassinada? Disse o policial. Apunhalada 10 vezes no peito. Nós encontramos em um beco na esquina do escritório onde ela trabalhava. Daí as lágrimas começaram a correr pelo meu rosto. Eu estava chorando tanto que mal podia dizer ao meu marido o que tinha acontecido. Na manhã seguinte, fui até o necrotério e identifiquei o corpo da minha irmã. Era ela, claro. Como eu poderia deixar de identificá-la?
Nós tínhamos os mesmos braços, as mesmas pernas, o mesmo corpo, o mesmo rosto. Era como olhar para mim deitada em uma mesa fria no necrotério, totalmente nua, apenas com um lençol para me cobrir. Depois a polícia quis me fazer algumas perguntas. Eles haviam descartado o roubo como motivo. Disseram que quem a matou teve um motivo para isso. Que a queriam morta. Foi esfaqueada 10 vezes no coração e a única coisa que levaram foi o celular dela. Então você diz que a última vez que viu sua irmã foi há 2 semanas? Perguntou o detetive. Eu balancei a cabeça afirmativamente. Nós não estávamos nos falando mais, eu disse. Ela estava com raiva de mim e ela não queria falar comigo. Estava sempre com raiva de mim. Eu não sei por quê. Então, nas últimas 2 semanas você não conversou por telefone. Você não marcou nenhum encontro. Eu balancei a cabeça negativamente, incapaz de dizer as palavras. O detetive ficou um pouco surpreso ao saber que não éramos apenas irmãs, mas também gêmeas idênticas. Ele se perguntou se havia uma chance de o assassino nos ter confundido e acidentalmente matado a errada por engano. Isso complicaria ainda mais as coisas. Isso significava que haveria o dobro de suspeitos. Um crime mais 2 vezes mais difícil de resolver. Você conhece alguém que queira prejudicá-la? Perguntou ele. Não respondi ninguém. Eu não tenho nenhum inimigo. Tempo depois, deixei a delegacia. Entrei no meu carro e fiquei lá por um tempo. Não houve lágrimas. Eu só queria rir. Então peguei meu telefone e chequei as mensagens de texto de Kai. Claro. Posso te encontrar hoje? Que tal depois de você sair do trabalho de Kai? Estou do lado de fora do seu escritório. Onde você está? Ela foi enterrada em um túmulo com o meu nome. Nossos nomes foram as únicas coisas que nos distinguiram. Agora não há nada para nos diferenciar. É tão engraçado. Tão engraçado, tão engraçado. Meu marido está dormindo pacificamente na cama ao meu lado, sem saber que sua esposa está morta. Deve ser um dia triste, mas parece o primeiro dia do resto da minha vida. Desculpe, Kai. Às vezes é necessário fazer sacrifícios para obter as coisas que por direito pertencem a você. Você tinha tudo e agora tudo pertence a mim. Mas você sabe o que eles dizem? Mesmo que os gêmeos sejam idênticos, há sempre algo que os distingue. Minha filha está deitada no berço, mas não vai dormir. Ela continua me encarando e há um olhar estranho no rosto dela. Sei que ela sabe que há algo errado. Ela sabe quem eu realmente sou. Ela é a única que sabe, mas ela não pode contar a ninguém quando ela tiver idade suficiente para falar. Ela vai esquecer que eu não sou você. E aí, o que achou das histórias de hoje? Outra coisa, eu sei que muitas pessoas ligam o vídeo e deixam ele passando. Ficam escutando enquanto fazem outras atividades. Testei colocar um numeral para identificar quando mudar de história. Vocês acham melhor dessa forma? A palavra secreta de hoje é bonecas. Deixe ela nos comentários. Eu vou indo aqui até o próximo vídeo. Tchau, tchau.